Evocações. Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 269. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou vir ao nosso chamado, ou seja, atender a uma evocação. Há sempre ao redor de nós espíritos que, na maioria das vezes, estão em condições inferiores e que não querem outra coisa senão se comunicar. Depois, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. O chamado direto a um espírito determinado é um laço entre eles e nós. Nós o chamamos por nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um chamado direto, um espírito muitas vezes não teria nenhum motivo para vir até nós, a não ser o nosso espírito familiar. 270. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, é preciso necessariamente evocá-lo? Se puder vir, geralmente obtém-se por resposta sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Algumas vezes, entra diretamente no assunto, respondendo por antecipações as questões que se pretendia dirigir-lhe. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém identificá-lo bem, com clareza. Nas questões que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas duras e autoritárias que seriam para ele um motivo de afastamento. Essas formas devem ser afetuosas e respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos devem demonstrar a benevolência do evocador. 271. Muitas vezes somos surpreendidos com a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Parece que foi prevenido, e é de fato. O que ocorre quando, de antemão, há um pensamento dominante para a sua evocação? Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, e como sempre temos nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam os caminhos, de tal modo que, se não houver nenhum obstáculo, o espírito que se queira chamar já está presente. Caso contrário, o espírito familiar do médium, do interrogado ou dos habituais do grupo vão procurá-lo, e para isso não lhe é preciso muito tempo. Se um espírito evocado não pode vir de imediato, o mensageiro dá um prazo, algumas vezes 5 minutos, 15, 1 hora e mesmo vários dias. Assim que ele chega, diz, estou aqui, e então se pode começar as perguntas. O mensageiro nem sempre é um intermediário necessário, porque o chamado do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito. Quando dizemos que se deve fazer evocação em nome de Deus, entendemos que nossa recomendação deve ser levada a sério e não de modo leviano. Os que nela veem apenas uma fórmula sem consequência, faria melhor se abstendo. 272. As evocações oferecem, muitas vezes, mais dificuldades aos médiums do que quando há manifestações espontâneas, principalmente quando se deseja obter respostas precisas para determinadas perguntas. É preciso para isso médiums especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já se viu que esses últimos são muito raros. Porque, como já dissemos, as relações fluídicas não se estabelecem sempre instantaneamente com o primeiro espírito que chega. Por isso, é recomendável que os médiuns se entreguem às evocações detalhadas apenas após estarem assegurados do desenvolvimento de sua faculdade e da natureza dos espíritos que lhe assistem. Porque, para aqueles que são mal assistidos, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. 273. Os médiuns geralmente são muito mais procurados para as evocações de coisas particulares
do que as de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que temos de nos comunicarmos com os seres que nos são queridos. Julgamos dever fazer, a esse respeito, várias recomendações importantes aos médiuns. Atender a esse desejo apenas com muita reserva, quando se trata de pessoas de cuja sinceridade não estão completamente seguros, e se colocar em guarda contra as armadilhas que poderão preparar-lhes as pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestar sob nenhum pretexto à evocação se ela tiver como objetivo a curiosidade e o interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Se recusar a fazer toda pergunta inútil ou fútil, fora do círculo daquelas que se pode racionalmente dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, nitidez e sem ideias preconcebidas, caso se queira respostas categóricas. É preciso, portanto, recusar todas as que tenham caráter traiçoeiro, porque se sabe que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir em perguntas dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgios e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, é melhor abster-se. Convém ainda fazer apenas com muita prudência evocações na ausência das pessoas que as pedirem. E muitas vezes é preferível se abster completamente, porque só as pessoas que as pediram estão aptas para controlar as respostas, julgar a identidade, provocar esclarecimento, se for o caso, e fazer as perguntas conforme as circunstâncias. Além disso, sua presença é um laço que atrai o espírito, muitas vezes pouco disposto a se comunicar com estranhos por quem não tem nenhuma simpatia. Um médium, numa palavra, deve evitar tudo que possa transformá-lo num agente de consulta, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de pessoa que lê a sorte. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.